Esse é um evento promovido organizado pela Comissão Eleitoral, capitaneada pelo Alexandre, e também com apoio da diretoria da EPAGRE, na qual eu estou aqui hoje representando, em função do presidente estar em Joinville, assim como os diretores estarem todos fora da casa. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Canola, estou como chefe de gabinete. Então, dando continuidade agora, então nós gostaríamos de chamar aqui o representante da chapa da FAPER, para se apresentar e apresentar as propostas da chapa. Essa é a Lúcia. Fica à vontade, Lúcia. 5 minutos a partir do momento que tu começar a falar. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou representando aqui a chapa Integração, que se candidata à FAPER, que é a Federação das Associações dos Funcionários da Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, que é constituída, então, por representantes das associações. Eu gostaria já que as pessoas viessem aqui. Nós temos, esse ano, repetidamente, normalmente se tem a eleição de 3 membros do Conselho Fiscal em uma eleição, e na eleição seguinte, 2 membros do Conselho Fiscal. Mas, como nós tivemos uma saída no PDV, esse ano vamos ter uma repetição de 3 que serão candidatos também ao Conselho Fiscal, que, nesse caso, é a Carla da GEF, temos o Cláudio Reiter, da GIM, e temos um outro, que é a Neiva, também da GEF. Então, para o Conselho Fiscal, temos pessoas que trabalham na área financeira. E também o Cláudio, que é da área de informática. Temos, dentro da diretoria executiva da FAPER, nós temos, então, eu, a Carla, que é da GGP, o Sandro, da GGP também. Temos da GOP o Adilson, que não está aqui nesse momento, porque está envolvido com atividades no centro de treinamento. Temos o Daniel, que é da área financeira também, a Miriam. Miriam não está? E temos, eu acho que é isso, né? Os 9? E temos o Vanilson, da GPI, e a Gláucia, do CEPA. E nós tentamos, então, e a Gisele, da GMC também, que hoje de manhã esteve conosco. Então, somos em 9, né? Um número razoável, né? Para a diretoria executiva, e mais os 3 do Conselho Fiscal, num total de 12 pessoas. Somos chapa única, mas a gente pede que conclama a todos que participem, especialmente aqueles que ainda não estão associados às associações, porque somente quem é associado a uma associação é que pode votar para a FAPER. É através da FAPER que a gente consegue congregar os nossos interesses, porque a FAPER intermedia isso, levando as reivindicações junto à diretoria. Normalmente trabalha de forma bem integrada ao diretor eleito. Então, conclamamos também todos a olharem e acompanharem a campanha dos 3 candidatos que temos aí. Temos também a eleição para o Conselho de Administração, e a FAPER procura fazer um trabalho integrado com esses representantes dos funcionários nesse processo. Gostaria de passar a palavra para alguém da equipe que gostaria de falar também, se apresentar. Nós fizemos um filme hoje pela manhã, em que foram colocados também os objetivos da FAPER, que eu posso apresentar aqui para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois pode fazer uma pergunta. Vou precisar do meu óculos. Os objetivos da FAPER, então, são defender os interesses e encaminhar as reivindicações de qualquer natureza apresentadas pelas associações filiadas. Então, como eu falei, a FAPER ela é como um corpo, e as associações é que efetivamente trabalham lá. São as pernas e os braços para que todo esse movimento aconteça. Promover atividades desportivas, recreativas, sociais e culturais de caráter estadual, defender os princípios da extensão rural e da pesquisa agropecuária como serviços públicos gratuitos destinados a atender exclusivamente a agricultura familiar e colaborar para a promoção e consolidação dos mesmos,
defender o meio ambiente e os pressupostos de cidadania, onde se incluem os direitos do consumidor, não fazer discriminação em questões raciais, sociais, de política partidária e de crença religiosa, defender a liberdade de expressão e o debate de ideias quanto a assuntos vinculados a seus objetivos e promover atividades de outra natureza, desde que aprovado na Assembleia Geral, que é o fórum de discussão. Então, normalmente, a FAPER tem 2 assembleias por ano, precisamos da aprovação da diretoria para que isso aconteça. Normalmente, se define essa assembleia mais centralizada, e temos os representantes de todas as associações. É um fórum extremamente importante, em que os funcionários podem trazer os seus interesses, discutir em suas associações e trazer, então, de forma coletiva a FAPER, que, por sua vez, vai levar a diretoria para que se trabalhe de forma conjunta. Tem também assento em alguns fóruns para discussão de políticas públicas, onde se faz representar, levando também os interesses da nossa agricultura catarinense. É isso, e nosso tempo está esgotado, segundo foi colocado aqui. Conclamamos, então, que todos votem, e votem na FAPER e olhem o melhor caminho para a nossa empresa, num processo tão democrático que a gente tem essa oportunidade que a gente tem que saber valorizar. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Só para os cronometristas são o Marim e a Nilce, então eles estão com placas aqui, principalmente para chapas que vão começar a apresentar, tem 10 minutos. Aí eles vão apresentando placas de acordo com o tempo. Então, agora nós gostaríamos de chamar a chapa 1, Sinergia e Determinação. Por favor. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós viemos aqui hoje para se apresentar a vocês. A nossa chapa é a chapa 1, Sinergia e Determinação. Meu nome é Sérgio Winkler da Costa. Eu sou candidato a diretor da chapa. Eu sou oceanógrafo, trabalho no SEDAP atualmente, eu exerci outras funções dentro da empresa, como extensionista. Já fui colega do CIRAM, porque nós já fizemos parte do CIRAM lá nos primórdios, quando o CIRAM foi criado. Então, a gente tem uma história, uma trajetória dentro da empresa de cerca de 30 anos, e a gente, nesse momento, achou interessante participar desse processo muito importante para toda a empresa, e que ela valoriza essa conquista que a gente teve, de conseguir eleger candidatos a diretor e também a conselheiro. A gente compôs uma chapa multidisciplinar, depois os nossos colegas vão se apresentar individualmente, vão ter a oportunidade de falar também, e que foram indicados, cada um desses foi indicado por outros colegas da empresa, pela sua atuação, pelo seu empenho dentro da instituição. Então, a gente conseguiu montar essa equipe e, para a gente tentar aqui, assim, se formos eleitos, valorizar esse cargo e também poder trazer, digamos assim, avanços, não só para os funcionários, mas também para a nossa instituição, ou seja, trazer a nossa colaboração. A gente tem já também algum trabalho que a gente fez com a FAPER, a gente tem acompanhado a FAPER nos últimos anos, e a gente queria aqui também aproveitar e cumprimentar a chapa da FAPER, que hoje está aqui posta e que vai participar da eleição, e que ela também vai ser um grande colaborador, no caso do diretor e do conselheiro eleito, para conseguir realmente fazer alguma coisa de melhor. A gente tem propostas de valorização dos funcionários. Nós temos propostas que vão tentar, digamos assim, atacar aqueles pontos que têm sido demandas dos colegas, com o próprio PCS, que está em discussão há bastante tempo, vão tentar colaborar para implantar ou discutir, pelo menos, uma proposta que venha de encontro, no caso, os anseios dos trabalhadores. Nós temos proposta também para discutir o sistema de avaliação da empresa, trazer colaborações para aperfeiçoar esse processo. Também na questão da capacitação contínua dos funcionários, que eles possam ter oportunidades de crescer profissionalmente e pessoalmente.
Também temos propostas na questão do desenvolvimento institucional da empresa, né, poder auxiliar na discussão do planejamento estratégico da empresa, da questão do planejamento também institucional, que é uma questão importante, que nós temos que ter avanços, tentar trazer as experiências dos colegas, né, que estão hoje atuando no campo, e também tentar fazer com que as representações dos funcionários, no caso a FAPER, as associações, consigam ter mais força e consigam canalizar realmente, no caso, para o diretor e para os conselheiros, para o conselheiro eleito, digo assim, demandas e também sugestões, e que a gente possa, junto com a diretoria, né, ter essas demandas e conseguir implementar, né. A gente sabe que esse papel, do caso do diretor e conselheiro, ele realmente não é... Tudo isso já? Não é muito fácil, mas a gente espera poder realmente ter, assim, digamos assim, com a nossa experiência, ter contribuições a fazer, e para isso a gente também precisa da participação de todos. Eu passei um pouquinho do meu horário, eu vou passar a palavra para a Eneide e para os demais colegas. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação rever vários colegas aqui, pessoas que eu já conheço, aos que não me conhecem. Meu nome é Eneide Bart, eu sou engenheira agrônoma e ingressei no concurso de 2002. Iniciei o meu trabalho no município de Ascurra. Trabalhei no escritório regional de Blumenau por alguns anos e atualmente estou trabalhando no escritório municipal de Pomerode. Sou extensionista rural. É uma honra, é uma satisfação também saber que a gente foi citado, né, que a gente foi mencionado como uma pessoa com condições de estar aqui ofertando a sua experiência, né, ofertando seu empenho, o amadurecimento que a gente passa na extensão rural para poder construir uma EPAGRE cada vez melhor. Então, a gente está aqui com essa disposição, com essa vontade, com informações dos colegas, né? A gente está lá embaixo, na base, no chão de fábrica, né? Então, a gente, conversando com os colegas, a gente sabe quais são as angústias, quais são os anseios dos colegas e também, de certa forma, um pouco aquilo que a agricultura de Santa Catarina está precisando. Então, a gente vai trabalhar para reforçar essa questão do PCS, a gente vai trabalhar bastante para tentar conseguir que se construa um quadro de vagas, conseguir que se amadureça o programa de pós-graduação e se evolua para uma capacitação continuada que pode abranger todos os funcionários da empresa, por que não, né? Então, a gente vai trabalhar firmemente para isso. E eu acho que isso passa, fundamentalmente, por um reforço, por um fortalecimento do setor de recursos humanos da empresa. Porque, querendo ou não, essas coisas são frutos, são trabalho de um departamento de recursos humanos fortalecido, né? Entre outros aspectos aí que a gente vai ter em outras oportunidades condições de expressar também. Então, a gente pede a vocês que analisem com carinho, né? E, é claro, a gente pede voto de vocês. Boa tarde a todos. É uma satisfação, como os colegas já comentaram, estar aqui conversando com vocês hoje. Satisfação também de conhecer muitos colegas novos e rever alguns. Meu nome é Graziele Paula da Autoeste Nor, sou extensionista rural social no município de Guaraciaba, no extremo oeste catarinense. Sou técnica agropecuária e pedagoga. Também sou presidente da Associação de Funcionários da EPAGRE do Extremo Oeste, a FEOSC, e coordenadora geral uma das coordenadoras geral do EIF lá de São Miguel do Oeste. Estou me colocando como candidata ao Conselho de Administração da Chapa número 1. A chapa, então, que tem o compromisso com os colegas epagrianos de agir e colocar em prática as nossas propostas com determinação e ética, e sempre com sinergia, sintonizados, e interagindo sempre entre a diretoria, o conselho de administração, FAPER, associações, enfim, todo esse entorno que é a nossa EPAGRE. Então, para isso, a gente convida a todos e a gente vai estar disponibilizando material também para que todos possam conhecer nossas propostas mais a fundo e contamos também com o apoio de todos, seja sugerindo, acrescentando, principalmente para enriquecer cada vez mais esse processo eleitoral que é importantíssimo e também para contribuir com a gestão da EPAGRE. Contamos com vocês.
Boa tarde. Prazer estar aqui conversando com vocês e rever alguns amigos, conhecer novos colegas de empresa. Eu sou o Derlei Márcio Anchal, eu sou extensionista da IPAGRE desde 2002. Iniciei minha carreira, minha vida na IPAGRE no município de Sangão, no sul do estado de Santa Catarina, na região do Tubarão. Posteriormente, eu trabalhei em Luiz Alves e também, logo após, fui trabalhar em Pissarras, Balneário Pissarras, onde trabalhei por 9 anos naquele município e hoje estou responsável pelo escritório de Camboriú, né? Entre outras atribuições, também eu coordeno o curso de jovens lá na região de Itajaí, na UGT6, né? E, enfim. O nosso, como os colegas já muito bem colocaram, o nosso objetivo é ter uma integração entre todas as formas possíveis de representação de funcionários dentro da empresa, né? Onde que eu acho que é um importante fórum de discussão que consegue se ultrapassar essa questão de classes, enfim, e sim, são aí pensando em trabalhos com a FAPER, com as associações, onde que a gente vai conseguir pensar realmente nos objetivos da empresa, dentro e também nos nossos clientes. Eu acho que é um processo de fortalecimento da empresa, uma renovação, e a gente tem que buscar um fortalecimento da nossa empresa no momento. Tá? Não sei se alguns dos colegas queriam fazer mais alguma colocação. Novamente, peço a vocês o voto de vocês, um voto de confiança, e podem ter certeza que vamos trabalhar muito para retribuir essa confiança em nós depositado. Muito obrigado. Obrigado. A chapa 1. Tempo certinho, marcado, 10 minutos. Muito obrigado. Nós gostaríamos de chamar agora a chapa 2, novos desafios. Então, para a sua apresentação, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação, igualmente como os outros candidatos também já expuseram, de estar aqui presentes. E, em primeiro lugar, agradecer a Comissão Coordenadora Estadual, a FAPER e a diretoria da IPAGRE por terem cedido esse espaço, né, e atendido, inclusive, uma solicitação das chapas numa reunião da Comissão Estadual que a gente fez na segunda-feira. Esses espaços são importantes, né, para que a gente possa nos apresentarmos, né, e expor algumas ideias. Claro que o tempo é bastante curto para esse momento, mas como o momento inicial é bastante importante, né? Então, nós somos a chapa 2, novos desafios. E por que novos desafios, né? Usamos esse nome, a gente escolheu para a chapa. Porque a IPAGRE está passando por um momento de grandes transformações, né, e profundas, né? A saída de mais de 600 funcionários, isso significa uma redução significativa no seu quadro. Então, vai ensejar uma série de novos desafios, como eu disse, para que nós possamos e que a empresa consiga desenvolver o seu papel, que tão bem desenvolve até hoje, reconhecido, né, no Estado e no país. Então, é importante que todos os funcionários, todos os colegas tenham muito claro isso, de que nós, a partir de segunda-feira, como disse, com a saída do último grupo, né, amanhã, nós vamos ter uma nova empresa. Então, me apresentando, eu já sou talvez um pouco mais conhecido do que os outros colegas da chapa aqui, né? Então, eu trabalho na IPAGRE há 37 anos, comecei como auxiliar de escritório em Itapiranga, trabalhei no Regional em São Miguel, no CETRESMO. Vim para Florianópolis para a sede. Na época, isso era bastante comum na empresa, possibilitar a vinda de quem trabalhava no interior para poder estudar. Não tinha cursos no interior, né? Em São Miguel, menos ainda naquela época. Então, nisso, eu vim para cá, fiz agronomia. Depois fui extensionista em Presidente Getúlio, né, em Santa Maria da Imperatriz, no Regional. Além de ter tido a possibilidade de fazer um mestrado e também, recentemente, concluir o doutorado, né?
Então, tem uma trajetória bastante extensa já na IPAGRE, apesar de ter entrado, acho que fui um dos poucos funcionários que entrou na IPAGRE com 16 anos de idade. E trabalhei também, eu tive a oportunidade, eu acho que muito interessante, que foi uma outra, eu sempre considerei uma outra faculdade, foi ter sido gerente de planejamento e técnico da IPAGRE, num momento de grandes mudanças também, de dificuldades bastante fortes na empresa, e que me possibilitou conhecer a empresa, né? Naquele momento, realmente, possibilitou conhecer o que era a IPAGRE. Apesar de que já faz alguns anos, a IPAGRE mudou nesse tempo, mas isso possibilitou conhecer a empresa, a sua estrutura, mas principalmente quem trabalha na IPAGRE, né? Então, a gente conhece vários, desde de todas as áreas, funcionários, e isso é muito importante, saber a força que as pessoas que têm na IPAGRE, né? Atualmente, eu estou lotado no CEPA como analista de pesquisa e extensão, né? E fora da IPAGRE, dentro das entidades que representam a IPAGRE, eu também faço parte da diretoria atual da FAPER e sou diretor da AIAGRO, que é a Associação dos Agrônomos aqui da região de Florianópolis, e diretor financeiro do CEAGRO já por 4 mandatos. Agora eu passo a palavra para a Rosane, né, que é... eu esqueci de falar que eu sou candidato a diretor titular, né? E a Rosane, então, é candidata a diretora suplente. Obrigada. Boa tarde. Eu me chamo Rosane Miquelon. Minha formação é técnica em agropecuária e pedagogia. Eu iniciei minhas atividades no município de Dionísio Cerqueira, na região de São Miguel do Oeste, no ano de 1986. Em seguida, trabalhei no Guarujá do Sul, com a gestão agrícola. Em seguida, na região de Concórdia, eu coordenei os programas de profissionalização de agricultores, plantas bioativas, floricultura, na área de gerenciamento de negócios e na área de comunicação também. Atualmente, eu estou trabalhando no CETREDIA, com o curso de gestão e empreendedorismo com jovens rurais. Boa tarde. É um prazer estar aqui também, poder fazer parte desse processo. O meu nome é Luciane Lustenberg Lempko. Eu iniciei na IPAGRE em 1990 como laboratorista na Estação Experimental de Ituporanga. Depois fui pedir transferência para a Estação Experimental de Itajaí, onde trabalho até hoje como assistente administrativo, responsável pelo setor de gestão de pessoas. Eu tenho graduação em administração pública e sou especialista em gestão de pessoas. Estou candidata ao conselho, né? Me candidatei ao conselho e gostaria de contar com a colaboração de vocês. Obrigada. Boa tarde aos colegas. Eu sou Eduardo César Brunhara, candidato a suplente de conselheiro. Eu sou lotado no CEPAF, lá em Chapecó, unidade de pesquisa, onde eu trabalho em pesquisa com fruticultura e também com produção orgânica. Eu sou formado em engenharia agronômica em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá também eu cursei o mestrado em fitotecnia. Em Chapecó, além das minhas funções principais como pesquisador, eu já fui também, em 2012, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E também, a partir agora com a aposentadoria do colega Mário Miranda, que é presidente da Associação dos Funcionários, eu estarei assumindo a presidência da associação a partir do próximo mês. Além disso, eu participo nos meus horários de folga, também do colegiado de inspetores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, lá de Chapecó, e também, recentemente, ingressei na diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste. E eu gostaria de conclamar todos para que apoiem a nossa chapa. Acho que a gente tem condições de fazer um grande trabalho, e também dizer que foi um prazer estar aqui em Florianópolis, revendo alguns e conhecendo outros que a gente só conhece por e-mail e por telefone, né? Então, quando a gente começa... Olha o nome do crachá, você é o fulano que eu falei a semana passada, né? Mas é uma oportunidade muito boa. Então, com relação ao
como nós pensamos e a atuação do diretor, né, nós definimos, em função do próprio nome da chapa, novos desafios, e baseado nesse momento de transformações que a IPAGRE está passando, e vai passar ainda nos próximos anos, definimos 4 dimensões de atuação e de foco, assim, da nossa atuação. O primeiro foco é relacionado às pessoas, né, porque são as pessoas que fazem essa empresa e são assim, o capital maior da IPAGRE são as pessoas. E dentro dessa dimensão, dentro desse eixo, nós temos claro do papel tanto do diretor como do conselheiro com relação ao novo PCS que deverá ser discutido a partir dos próximos dias, né, próximos meses, e no qual a gente tem que estar bastante presente em realmente que sejam contemplados assim, os anseios e conquistas já hoje que estão no PCS e novos que nós defendemos que devam estar presentes. Além disso, também a questão da avaliação funcional, né, que nós, como todos fazem, isso não é assim, exclusividade nossa, mas todos entendem assim, que ele precisa passar por um processo de revisão, e no nosso modo de entender, ele tem que contemplar, no mínimo, 3 itens, que são critérios mais objetivos, a questão de contemplar também produtividade do trabalho, além de ele não ter limites de beneficiários ou que sejam atendidos naquele ano. Uma segunda dimensão está ligada mais à questão organizacional, institucional, ou seja, de funcionamento, de gestão da empresa, os processos, os sistemas, de entender, de que a IPAGRE consiga captar, entender o meio, o ambiente onde ela atua. A terceira dimensão relacionada à sua área fim, que é pesquisa e extensão, né? Então, também, nesse sentido, a empresa precisa ser ágil para conseguir captar as demandas da sociedade e propor ações e atuar junto ao nosso público para que consiga atender claramente as demandas, né? E uma terceira e última, né, a quarta e última, nós chamamos de parcerias, que é exatamente com as associações, a FAPER, entidades que representam os funcionários, como os sindicatos, associações, outras, né? E também do nosso público beneficiário. Eu agradeço a atenção, pessoal, e, mais uma vez, como os outros já pediram, aproveitando para pedir o voto para a chapa 2. Obrigado. Obrigado à chapa 2. Nós pedimos agora que a chapa 3, por uma IPAGRE multidisciplinar, pesquisa e até fortalecidas, tome posição. Pode iniciar. Bom, pessoal, boa tarde. Para nós também é uma satisfação estar aqui conversando com vocês nesse momento, uma oportunidade única de discussão, né? Acontece a cada 2 anos, bastante interessante, né? Sou candidato, então, a diretor titular pela chapa 3, né? E meu nome é Ivan Bacic, para quem não me conhece. Sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado na área de solos. Iniciei pelo crachá, dá para ver, crachazinho um pouquinho antigo, já quase 30 anos de empresa. Comecei em Chapecó, no CPPP, o atual CEPAF. Depois, na época do projeto Microbacias, no início dos anos 90, vim transferido para cá, no que era a Gerência de Recursos Naturais na época, que virou o CIRAM. Então, sou pesquisador na área de solos, hoje na IPAGRE CIRAM. Também tive algumas participações em vários momentos da empresa, como coordenação do programa de tecnologias ambientais. Já fui coordenador, secretário e tesoureiro da FAPER, em momentos diferentes, né? Participei também, nos anos 2007, 2008, de uma comissão, era um grupo temático, era chamado de grupo temático, que durante 1 ano e meio ficou discutindo o processo de avaliação, não só funcional, mas também institucional, né? E aquele processo acabou não seguindo, então um pouco do que eu acho que a gente poderia tentar retornar um pouco a isso. Nós fizemos um resgate do que tem acontecido nesses anos todos que nós tivemos esse candidato eleito, tá? Então, vimos as propostas. As propostas são praticamente sempre as mesmas, tá? E isso tem acontecido há praticamente 20 anos, desde a primeira vez que tivemos um candidato. Esse ano não muda. Então, vamos falar de valorização, PCS e tudo mais. Então, dentro da nossa visão, não é o que
fazer, que é o mais importante na discussão, é o como fazer. E é isso que a gente está querendo trazer como proposta, de mostrar para vocês, até o dia 28, quando termina a campanha, de mostrar o como a gente pretende fazer. Então, só dando uma rápida introdução, duas das nossas propostas, uma transição compartilhada e mudanças no processo de comunicação, não ficar sempre só dependendo dos processos de comunicação oficiais da empresa. Tá? Então, muito boa tarde a todos, a todas. Dizer que é um prazer estar aqui e compor como suplência nesse grupo, né, nessa equipe, a Chapa 3, que traz como tema por uma EPAGRE multidisciplinar, pesquisa e ATER fortalecidas. Então, a nossa chapa traz, esse ano, uma proposta um pouco diferente, no sentido de que, mais importante do que eleger o diretor, nós temos que definir o papel e as atribuições desse diretor e dessa diretoria. O que a gente tem conversado bastante a respeito disso, e esses 2 anos que eu vou estar aqui à frente dessa diretoria, isso ficou muito claro. A diretoria institucional, ela não tem o status que tem a diretoria de pesquisa, a diretoria de extensão e a diretoria financeira, né? Então, a diretoria institucional, todo diretor que chega, ele chega no chão raso. Ele sempre chega com um plano de trabalho, carregado de boas vontades, com muita energia boa, mas ele chega ali, ele encontra uma sala vazia, sem projeto, sem orçamento, sem status, e ele fica 2 anos ali cavando, que é literalmente isso que o diretor institucional faz. Ele fica aí cavando serviço, cavando propostas, tentando convencer a diretoria que é importante fazer ações no sentido de valorização profissional, desenvolvimento humano. Então, a proposta que a nossa chapa, a Chapa 3, traz para esse ano, é uma proposta totalmente inovadora e diferenciada. É de fazer uma gestão, uma transição compartilhada, né, que nós possamos discutir junto um planejamento e uma proposta para a diretoria institucional, em conjunto com a FAPER e com as associações, e que isso seja protocolado e posto em aprovação no Conselho e depois colocado em aprovação para a diretoria. Não, a gente só colocou aqui, né, as premissas da nossa chapa, né, que é mais um disso que a gente colocou, que, acima de tudo, primeiro tem que definir atribuições e depois, então, pensar projetos e programas, que é um trabalho que já está iniciado e que a gente precisa, então, dar continuidade para isso, e é a proposta nossa. Então, nesse momento de transição, nesse momento importantíssimo que a gente está passando aqui na EPAGRE, de muitas mudanças, esses 2 projetos que são colocados, um programa e um projeto que já estão em andamento, a ideia é que tenha uma continuidade. Então, essa é a nossa proposta de fazer uma transição compartilhada. Nesse próximo slide, acho que... Não, isso aí pode passar. Vamos, já ligado o que a Neiva colocou. O próximo, por favor. Nesse aqui, a gente mostra como é que funciona, então, como é que está o organograma da empresa hoje. Onde você vê uma diretoria de extensão, de pesquisa, administração de finanças, com todo um grupo que dá suporte a essas diretorias. E, abaixo da diretoria institucional, um vazio. Tá? Então, isso é o que a gente está propondo, de que haja uma mudança em cima disso. Tá? A gente até coloca aqui, por favor, o próximo, né, que o mais importante, então, é que eleger o diretor é definir o papel e as atribuições da diretoria institucional. A figura que a gente colocou ali foi proposital. Tá? Nós temos, assim, se não for definido um papel para essa diretoria, nós vamos continuar tendo o que nós estamos vendo nos últimos 20 anos. Planos infalíveis de quem chega para trabalhar como diretor institucional. E planos infalíveis que, muitas vezes, por mais que haja um empenho, a vontade e tudo mais, não se consegue implementar. Né? E, ao final, todo mundo que conhece o Cebolinha sabe, termina com as coelhadas. Né? Então, cada um dos diretores que passa por aqui acaba sendo também massacrado e, por mais que tenha tido a boa vontade de fazer muitas coisas. Né? Então, o que a gente está propondo é que haja alguma coisa abaixo dessa diretoria institucional. E parte disso está sendo discutido no projeto que a Neiva já citou anteriormente. Né? Então, já tivemos um momento na empresa que tinha 2 áreas de gestão de pessoas, uma na área mais administração e a outra mais na área de desenvolvimento. Então, o que a gente está propondo é alguma coisa parecida.
que haja abaixo, se não gerências, mas pelo menos responsáveis na GGP por essas 3 grandes áreas: desenvolvimento de pessoas, articulação institucional e desenvolvimento institucional. Tá? Isso aí, nas propostas que vocês vão ver, nos meios de comunicação que a gente vai usar com vocês, nós vamos detalhar mais. Boa tarde a todos. Cumprimentar, então, todos os colegas aqui de Florianópolis. É uma satisfação retornar aqui ao seu auditório. Traz muita energia positiva e, com certeza, esse é um momento único para nós, né, um momento democrático da IPAGRE, onde que inicia-se o processo eleitoral para diretor e também para conselheiro, né? Parabenizar os organizadores, o Canola e o Alexandre, aí, da Comissão Eleitoral, né? Enfim, a todos que estão participando desse processo eleitoral. Acredito que a maioria já me conhece. Eu sou José Clóvis Moreira, extensionista da IPAGRE no município de Bandeirante há quase 13 anos. Sou também formado em administração de empresas, professor nessa área de administração, nas horas à noite, né? E o atual suplente de diretor junto com a Neiva, né? Então, para mim é uma honra, uma satisfação fazer parte desse grupo da Chapa 3, que traz uma nova proposta, né? Uma IPAGRE multidisciplinar, justamente isso, para agregar agrônomos, técnicos, pesquisadores, administrativos, pessoal do campo, enfim, extensionistas sociais, extensionistas rurais, todas as categorias que envolvem a nossa querida IPAGRE, né? E o grande desafio aqui, o nosso grande desafio é dar sequência ao ótimo trabalho desenvolvido pelo João Armando, que é o atual conselheiro. Então, eu sou candidato ao conselho, né, no Conselho de Administração da IPAGRE. Precisamos do apoio de vocês, precisamos do apoio de todos os funcionários da IPAGRE, na Chapa 3, né, juntamente com a Branda, que vai ser a nossa candidata a suplente. Boa tarde a todos. Deixa eu me ajeitar aqui no microfone. Meu nome é Branderli Maria Merigo. Eu sou agente operacional administrativo na Gerência Regional de Chapecó. Eu estou lá há quase 29 anos, agora em agosto vou estar completando 29 anos que ingressei na IPAGRE. Tá? Eu estou concorrendo a suplente do Conselho da Administração. Por que eu aceitei esse convite? Agora achei o microfone. Assim, ó, conheço o grupo, né, e o compromisso que a Chapa 3 tem com as áreas, todas as áreas funcionais da IPAGRE. Então, assim, ó, eu vou estar representando a área administrativa e junto a gente vai formar um elo, vou ajudar a assessorar tanto o diretor como o conselheiro nos processos administrativos. Pela experiência que eu tenho na área administrativa, tanto recursos humanos, setor financeiro, passei um bom período. Na informática, eu trabalhei mais de 11 anos, onde a gente fazia visita nos escritórios, instalava programa, Icrediagre, Ceater, né? Então, assim, ó, além disso, hoje eu sou representante das séries, representante da Casa Caresc, tá? E o meu tempo está esgotado ali, então a gente está pedindo voto para vocês, tá? Nos próximos debates, quem sabe a gente tem um tempo maior para conversar. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos passar agora para a segunda etapa do nosso debate, passando agora as perguntas para o público. Só para relembrar que vai ser uma pergunta para as 3 chapas. Então, a gente solicita que as 3 chapas subam aqui e fiquem, ou 2 ou 3, ou a chapa toda aqui, para ir respondendo as perguntas. Então, fiquem à vontade, pessoal. Tenta se distribuir ali em cima. Se organizar ali, por favor. Só para relembrar as regras que nós falamos no começo, a pessoa que vai fazer pergunta tem 1 minuto. Então, conciso e de forma concisa e objetiva. Boa tarde. As 3 chapas comentaram a respeito do PCS, né? E eu acho que é um assunto que é de interesse de todos nós. E a gente gostaria de saber qual é o tipo de atuação que cada chapa
vai ter com relação ao PCS. Como é que se imagina que a gente pode interferir nesse PCS que já está há tanto tempo sendo discutido, que hoje se sabe que tem uma empresa contratada pelo governo do estado para formular esse PCS? Como é que a gente acha que a chapa pode influenciar nesse sentido? Eu vou dando a ordem das chapas para a resposta, lembrando que cada chapa tem 2 minutos para responder. Então, vamos iniciar com a chapa 1. Bom, primeiro, eu desconheço que o governo tenha contratado uma empresa. A informação pelo menos que eu fui vinculado, é que o CPF estaria fazendo uma proposta que apresentaria agora no período desse acordo coletivo. Assim, essa proposta, ela vai ter que, como essa informação que veio, nós vamos ter que conhecê-la primeiro. No momento que a gente conhecer essa proposta, nós vamos ter que analisar e aí tentar fazer com que todos os colegas tenham acesso a essa proposta antes de que ela seja implantada. Porque, de qualquer forma, o que tem acontecido? Existe a possibilidade de que venha de cima para baixo. E que aí, realmente, a gente sabe que a Cidasc contratou um estudo de uma empresa de fora, teve um plano até bastante interessante, até os sindicatos acharam interessante esse plano, só que o governo do Estado, pelo que a informação que a gente tem, o próprio Sindasc publicou isso, que ela rejeitou, o CPF rejeitou a proposta que a Cidasc fez e que a EPAGRE havia apresentado, que a EPAGRE também apresentou uma proposta também que não é aquela que foi discutida. Que eu acho que o mínimo que nós podemos fazer com o diretor, com o conselheiro, é brigar para que essa proposta pelo menos possa ser discutida pelos funcionários, em fóruns regionais, porque senão nós vamos ter algo que vai vir de goela abaixo e que, infelizmente, pode acontecer. Mas a proposta que a gente tem é que, com o diretor estando lá dentro da diretoria, que vai estar acessando as informações, saber que quando vai chegar esse plano de cargos e salários e de que forma vai chegar, é poder divulgar isso o mais rápido possível para os candidatos, para os colegas, e que a gente possa receber também as contribuições e poder fazer com que, digamos assim, que a gente possa ter os avanços, digamos assim, os anseios dos funcionários em algum momento aceitos, né? É isso. Chapa 2, por favor. Como o Sandro falou, na verdade, todos votaram, porque realmente é um assunto que diz respeito e interessa a todos nós e nós temos que nos envolver. É um assunto já há vários anos que é discutido, muda, vai e volta e, na verdade, não se resolve. Nos últimos 3 anos, ao menos depois que eu retornei do doutorado, eu tenho participado ativamente da discussão ou da briga para que se consiga a apresentação de uma proposta, Então, a informação que se tem também, isso está nos acordos coletivos assinados ano passado, de que esse ano a empresa deverá implantar o novo PCS, E a forma como nós vamos participar é exatamente essa, porque como o que se sabe é que o CPF deve apresentar uma proposta para a empresa e a empresa vai ter um tempo para fazer as adequações, porque essa proposta de PCS é meio única para todas as empresas nos quais a Rollenberg fez o relatório, E também a empresa vai ter um período para fazer as adaptações e aí o diretor eleito, provavelmente o novo diretor eleito já deverá ter assumido e vai poder participar efetivamente na discussão. Ao menos vai ter que buscar o espaço para poder participar e, logicamente, ouvindo e criando espaços para que todos possam participar da discussão. Além disso, dentro do processo assim, legal disso, o PCS obrigatoriamente tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração, Então, o próprio conselheiro eleito também vai ter a oportunidade de estar mais próximo dessa discussão do projeto. A gente sabe que a coisa é difícil, muitas vezes vem já um pacote fechado, mas nós vamos ter que criar mecanismos, condições de participar. Por isso que tem as instâncias de participação, não só as associações, mas também através dos sindicatos e da FAPER.
A pergunta é bastante interessante, porque foi assim, em termos de como é que vocês pretendem atuar nessa situação, né? Porque é a única coisa que se pode prometer, é como que se vai atuar, o que se pretende fazer. Tá? Então, volta aqui a questão que a gente coloca, a questão da comunicação. Nós já conversamos bastante sobre essa situação na nossa chapa, com várias pessoas também, e a ideia é assim, que não seja aprovada sem passar por uma discussão, para que todos se vejam nesse PCS. Porque muitas vezes acontece, já aconteceu anteriormente, de ser discutidos planos e na hora que ele é aprovado, beneficiou mais algum do que outro, e é isso que a gente tem que ficar atento, para que todos se vejam dentro desse plano que vai sair. Temos na nossa chapa a Branda, que participou da discussão, fazia parte da comissão, que discutiu o último PCS, PS 2006, então essa é uma experiência que a gente pretende trazer para o grupo, tá? E a questão da comunicação, volta à questão da comunicação. Não dá para se esperar que um diretor eleito, um conselheiro eleito, vá conseguir fazer tudo sozinho, sem apoio das pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente quer dizer, da nossa parte, o compromisso de informar, e da parte de vocês, o compromisso de apoiar, sugerir, criticar, discutir, para que a gente possa levar essas discussões adiante. Não sei se eu... Se o pessoal percebeu na apresentação, nós colocamos ali PCS multidisciplinar. Então, uma defesa que a gente vai fazer lá no Conselho é isso, né? Que seja um PCS bom para todos, mas que não seja atendido uma ou outra categoria, mas sim todos, porque todos são importantes dentro da empresa, dentro da EPAGRE. E precisamos discutir mais, tem que ser mais democrático, mais debatido, porque isso vai... nos dar o norte, daqui para frente, vai ser o futuro dos trabalhadores dentro da EPAGRE. Então, nós não podemos brincar com o PCS. Então, a gente vai discutir muito lá no Conselho e vai defender aquilo que realmente interessa a todas as categorias dos funcionários da EPAGRE. Ok, obrigado. Vamos passar para a segunda rodada de perguntas, ou a segunda pergunta. Vou levantar o braço aqui. Fabiano. Boa tarde a todos os candidatos. Parabenizo pelo esforço de todas as três chapas nesse processo. Com essa grande saída de colegas nossos funcionários no PDVI e com a intenção do novo concurso que já se fala, principalmente para a atividade meio, como vocês, candidatos, vêm pensando em participar um pouco para preencher essa lacuna, principalmente da parte administrativa, que é um grande gargalo hoje da empresa? Começa respondendo dessa vez a chapa 3. Bom, pessoal, o nosso grupo, a chapa 3, discutiu muito a respeito disso, assim, porque o que a gente debateu? Se esse concurso que foi feito, né, no ano passado, se ele já tivesse sido feito com planejamento e prevendo como é que seria, e esse foi um debate assim, o que eu fiz, eu fui assim, muito incisiva nisso, né, que quando o concurso chegou à mesa da diretoria e na mesa do conselho, ele não tinha sido debatido, a diretoria mal conhecia e o conselho conhecia menos ainda, né? Então, um próximo concurso não pode incorrer nesse mesmo erro, né? Porque o PDV realmente, assim, vai provocar lacunas, vai provocar vácuos, vai provocar alguns apagões dentro da empresa. Nesses próximos anos, posso dizer, e então o próximo concurso, ele precisa ser muito planejado, ele tem que estar muito conectado com essa nova proposta que a Roland Berger está trazendo para a empresa, e com esse quadro de vagas que está proposto, que, inclusive, ele está sendo rediscutido, replanejado e redimensionado, porque, da maneira como ele foi construído, cometeu alguns erros e deixou lacunas. E está provado que a área administrativa ela é, hoje, estratégica para a empresa, porque é a área administrativa que libera o técnico, é a área administrativa que prepara o técnico para estar disponibilizado e livre para fazer a sua atividade fim. Então, assim, o nosso grupo tem esse compromisso assumido, assim, sabe? Por isso que nós estamos nos propondo a fazer uma gestão muito compartilhada, exatamente por isso, porque a gente não pode mais reproduzir erros. Se a gente for errar, que a gente cometa novos, né? E não os que já foram feitos. Chapa 1.
Bom, pessoal, como já foi comentado, uma questão importante é definir o quadro de vagas. O que é o quadro de vagas? É definir onde e quem serão os funcionários da empresa, dentro das necessidades que ela vai ter, conforme digamos assim, a missão da empresa. E isso é importante, só que isso não pode ser realmente discutido por um ou dois. Você tem que passar para uma discussão com todos os funcionários, porque comentou-se aqui a questão da necessidade dos administrativos para apoio aos técnicos de campo, isso é uma questão importante, mas nós temos todas as unidades que têm a necessidade do administrativo. É aqui, na sede, nas estações experimentais, é nas gerências regionais. Então, essa definição ela tem que ser discutida com todos, que aí passa o papel do diretor de tentar trazer, e o conselheiro também, tentar trazer, através da discussão com a FAPER e associações, trazer essas demandas, porque muitas vezes, até por questões de necessidade da empresa, ou por uma visão ou outra, ela acaba digamos assim, não democratizando essa discussão. Nós precisamos democratizar, nós vamos ter realmente que tenha uma participação, e a nossa chapa está propondo que haja mais discussão, maior participação, que se consiga fazer tais seminários regionais, que se discuta a empresa, porque daí nós vamos saber qual é que vai ser a empresa para o futuro, porque senão realmente vai ficar sempre, a coisa vai ficar com vazios. E que os concursos tenham concursos mais frequentes, que não fique esperando, né, que os concursos, que tu tendo o quadro de vagas definido, tu pode estar preenchendo essas vagas, né, em função da saída das pessoas, né? Fabiano, como eu já falei antes, a questão pessoal é uma das nossas 4 dimensões que a gente vai procurar dar bastante atenção. E nós entendemos que, na verdade, a questão ela é bem mais complexa do que simplesmente a reposição de uma área ou de outra, né? A definição de um quadro de pessoas numa organização, ela tem que ser compreendida no contexto de toda a empresa. Definir claramente quais são assim, os objetivos da empresa, quais os projetos que ela vai atuar, e, em cima disso, você vai definindo a necessidade de pessoas. Então, e com isso possa ter um equilíbrio entre as áreas meio e áreas fim, né? Ou área de apoio e área terminalística da empresa. E que infelizmente que nem sempre se vê, né? E até porque, por exemplo, que ocorreu agora, esses dias, até a gente teve a oportunidade de comentar com as pessoas, por exemplo, está sendo chamado de quadro mínimo, né, esse que está sendo feito. Para mim não é quadro mínimo, né, nós não podemos trabalhar com quadro mínimo, nós temos que trabalhar com quadro ideal. Claro que o ideal nunca vai ser possível, mas o quadro mínimo realmente reflete aquilo, é o máximo para que a empresa consiga se manter, né, e nós entendemos que não é assim. Então, tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas. A IPAGRE ela é muito dinâmica e muito diversa, né? Além da área administrativa, tem a área, vamos dizer assim, da pesquisa, extensão rural. Na extensão rural tem a área agronômica, a área social, né? E dentro mesmo na área administrativa, tem a área mais operacional, a área mais de desenvolvimento, né? De análises. Então, são áreas distintas e que precisam ser... Então, não é uma discussão bastante profunda, e nós temos que ter muito claro de que tem que haver esse equilíbrio entre todas para que possa alcançar desempenhar o papel que precisa. Obrigado. Podemos passar para a próxima pergunta. Boa tarde. Eu estou há 4 meses na empresa só, né? Estou um pouco envergonhada ainda. Mas uma pergunta que não quer calar, desde quando eu entrei junto com o pessoal da agronomia, ali no CETRE, é que eu entrei bem no processo de saída de bastante funcionários, né? E nós sabemos que a quantidade de funcionários ela vai ser reduzida pelo que a gente tem acompanhado do governo, que o objetivo dele é reduzir a quantidade de funcionários. Eu vim de fora com a imagem da IPAGRE, uma cultura bem forte. E eu queria saber de vocês, para que continue tendo essa cultura forte, esse clima organizacional bom, como que vai ser como que a diretoria pode ajudar na questão da motivação dos funcionários, para que ela continue assim nesse nível de cultura, de clima organizacional bom,
para que não esmoreça, não continue fortalecimento do clima bom e da cultura forte da empresa. Chapa 2 pode começar respondendo. Inclusive, como eu falei antes, toda essa questão que envolve pessoas, clima organizacional, ela é bastante complexa, né? E envolve um grande número, por isso mesmo, um grande número de componentes, né? Mas e logicamente está chegando, vamos dizer, hoje, né? E realmente essa percepção que tu tem era muito presente na IPAGRE. É um clima bom de trabalho. Felizmente ainda é, né? Como falei antes, em 37 anos de trabalho, eu vi poucos momentos de clima ruim, né? A não ser em alguns períodos curtos na empresa. Senão, principalmente por quê? Porque nós criamos esse espírito de empresa, né? As pessoas que fazem a IPAGRE, as pessoas que participam da IPAGRE, têm isso muito presente, né? E a maneira de nós trabalharmos, claro que é um pouco diferente entre a área assim, administrativa, a área meio e a área fim, pelas suas relações e formas como desenvolve o seu trabalho, é um pouco diferente, mas que não impede também e eu acredito que deva ser assim em todas as áreas, possibilitar esses momentos. Então, o que precisa, claro que eu acredito que nesse momento, ou inicialmente, vai ser um momento conturbado, né? Porque alguns vão ter que assumir o trabalho de 2, 3, e aí isso não vai sobrecarregar no momento inicial e às vezes dificulta essas relações que são criadas dentro de uma organização, né? Então, o que precisa realmente, e isso tudo passa, inclusive, como eu falei antes, na definição de processos, claro, o papel de cada um, uma estrutura adequada de pessoas, que possa ter o relacionamento facilitado e ações, principalmente na área de gestão de pessoas, que considero. Infelizmente, hoje, a nossa área de gestão de pessoas é basicamente uma área de setor de pessoal, né? E nós temos que valorizar exatamente a questão de desenvolvimento de pessoas. Chapa 3. Mais uma vez, uma pergunta bastante interessante, que é assim, esse sentimento que você tem de que há 4 meses que está aqui, nós também estamos sentindo, nós tivemos muitos altos e baixos dentro da empresa, né? E quem já está há bastante tempo está sentindo bastante isso. Nós já fomos referência em diversas áreas dentro da IPAGRE, no Brasil e no mundo, né? Até só cito como um exemplo dentro da nossa área, fomos referência na área de conservação do solo, na época do projeto Microbacias. Um grupo internacional queria fazer uma visita à IPAGRE e, por sugestão do Banco Mundial, porque nós éramos uma referência. E nós não pudemos receber esse grupo, porque hoje nós não somos mais. Então, isso desmotiva todas as pessoas. Esse é um dos milhares de exemplos que a gente pode ter dentro da empresa, né? Então, isso aí, dentro da proposta que a gente está colocando, vem justamente ao encontro daquilo que a gente está sugerindo. Um trabalho mais próximo da diretoria institucional e do Conselho de Administração, aquela proposta dentro daquele slide que a gente colocou. Um trabalho mais junto à GGP, né? Então, essa é a nossa proposta, de trabalhar mais em conjunto para um planejamento melhor, para voltarmos em algumas áreas que nós perdemos e não perdermos naquelas áreas que ainda somos referência. Por isso que nós queremos continuar o nosso projeto, que nós iniciamos em 2013, né? E que é de valorização do funcionário, e transformar essa empresa na melhor empresa para se trabalhar. Como é bonito a gente ouvir, né? Bom, aquela empresa está entre as 100 melhores do Brasil para se trabalhar. Porque a IPAGRE lá fora, a imagem é ótima, que nem você mesmo mencionou. Mas dentro a gente precisa melhorar. Está melhorando? Está. Mas nós precisamos avançar mais. Justamente é isso, valorizando todos os setores, né? Não privilegiando um ou outro. Assim, todos vão estar mais felizes, mais contentes, né? Para trabalhar e desenvolver as suas atividades na IPAGRE. Bom, uma questão que a gente vê como importante é que o funcionário participe mais das discussões, que tenha a oportunidade de realmente ser ouvido, né? Porque o que acontece? Tem muitas dessas decisões que vão vir
muito rápido e, às vezes, até de cima para baixo. E o funcionário, no caso que está aqui hoje, ele acaba não sendo ouvido e não opinando nesse processo. Eu considero que isso é muito importante, e tem que arrumar os mecanismos, como a questão que foi comentada antes, a questão dos seminários regionais. Se a empresa realmente diminuir, a empresa vai ter que optar por algumas áreas que serão as que deverão continuar funcionando de uma forma para não perder a sua qualidade. Então, isso tem que ser, se isso for democratizado, for discutido com os funcionários para chegar a essa conclusão, ou mesmo para que os funcionários possam trabalhar para que realmente, como disse o Léo, não fique na estrutura mínima, e sim numa estrutura ideal e adequada, isso tem que ser provocado. E a gente tem que, aí os funcionários vão ter que brigar para poder ter participação nesse processo. E aí eu vou passar a palavra aqui para a colega Eneide, que ela vai dar uma complementada aqui. Será que eu caio? A cadeira pode ser que não, né? Bom, eu acho que esse momento que a empresa está vivendo é um momento interessante, porque se de um lado a gente sente um pouco essa ameaça de a empresa encolher, né, tem um baita capital intelectual aí que está saindo e tal, mas, do outro lado, a gente pode observar também, eu tenho tido oportunidade de conversar com colegas que recém entraram na empresa, a gente pode observar que esse pessoal entrou com muito gás, muito ânimo, muita vontade, muita informação nova, muita coisa recente, um aprendizado novo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode batalhar na direção é, primeiro, tentar criar maneiras de valorizar o trabalho que esse pessoal que está ingressando novo está começando a fazer, para que se sintam valorizados e se sintam estimulados, e proporcionar esses momentos em que esse pessoal também possa ascender, entende? A gente vai ter um momento em que esse pessoal vai ascender a gestão, a comando, a responsabilidades, e vão poder se sentir mais valorizados por isso. Ok. Vamos para a próxima pergunta. A minha pergunta, eu vou primeiro fazer uma base, que é a seguinte: me parece que o que é preciso ser feito é bem conhecido e compartilhado entre todos, não só os que estão aí como candidatos, como aqui na plateia também. E que me parece a principal dificuldade tem sido em encontrar um espaço dentro da diretoria para poder colocar essas ideias em prática. Então, a minha pergunta vai: que estratégia está sendo preparada ou pensada pelas 3 chapas para conseguir conquistar esse espaço, para que essas discussões sejam possíveis e para que vocês possam implementar todas essas ideias que estão sendo propostas, considerando que a EPAGRE tem uma capacidade, uma equipe com uma qualificação extraordinária que muitas vezes não consegue participar de todo esse processo. Começamos pela chapa 1, depois 2 e depois 3. Bom, Lucinha, boa pergunta. Uma questão importante, Lucinha, é já não entrar dentro da diretoria com resistência. Se chegar a nós aqui, entrar com um discurso fácil, que vai fazer tudo, que a empresa está tudo errado, que não tem... Nós não vamos fazer nada quando chegar lá, porque a gente sabe como é que funciona. Nós temos que abrir esse espaço com o diálogo, entendeu? E com propostas. E, para isso, precisa conhecer a empresa, precisa conhecer a estrutura da empresa, com todas as questões, para ter argumentos. Porque não adianta tu chegar lá e querer trazer informações, dizer que não, mas que tem que ser assim, se não tiver os argumentos e que convença. Eu vejo que muitos casos que aconteceram no passado também houve rejeições, até pelo discurso de coisas que realmente não tinha. Como assim, tu faz um discurso para a plateia e já sabe de antemão que aquilo não vai ser possível fazer da forma como tu estás pensando. Então, a gente tem que ter pé no chão. Eu acho que a gente para isso, tem que conhecer bem a empresa, a questão organizacional e cultural da EPAGRE. Porque a EPAGRE tem uma cultura, e essa cultura realmente a gente tem que saber, e isso também reflete lá dentro da diretoria. Hoje, eu acredito que todos nós que estamos aqui na mesa conhecemos como é que funciona o processo dentro da empresa, e que eu acho que a gente tem que tentar, aí, conhecendo esse processo, buscar os mecanismos, e que vão ser, muitas vezes, momento a momento. E que, claro, não só o funcionário ficar esperando que o diretor, o conselheiro espere, porque eu acho que tem acontecido muito isso. O pessoal espera 2 anos para criticar aquele que esteve lá, mas não, no meio desse período ninguém procura interagir e realmente auxiliar esse processo, porque eu acho que isso
Esses representantes que estão lá são dos funcionários, então tem que estar em todo momento tem que participar. Chapa 2. Lúcia, esse assunto, na verdade, tem sido bastante, inclusive, recorrente, né, nas reuniões da FAPER e das avaliações que têm sido feitas nos últimos, ou em vários, né, praticamente todos os mandatos de diretor, e nós estamos indo para o 10º, né, diretor eleito, que realmente a dificuldade que tem de diálogo, poder colocar em prática algumas propostas e que são discutidas, defendidas, inclusive não pensamento próprio do diretor ou dos eleitos, mas inclusive tirados de seminários, né? Teve outros momentos que foram feitos seminários estaduais de pesquisa, de extensão, onde se discutiu e buscou formas de melhorar esse relacionamento com a diretoria. Mas logicamente, dificuldades vão existir, como nós, inclusive, temos no nosso plano assim, a questão de melhorar essa relação do diretor eleito com o funcionário. Nós entendemos que uma das questões importantes em primeiro lugar, tem que ter conhecimento da empresa, né? Tem que saber o que a empresa faz, como ela funciona, qual a empresa tem uma lógica, a própria diretoria tem uma lógica de funcionamento. E isso não significa você se aliar a essa lógica ou fazer parte dessa lógica, mas você saber, às vezes, entender, como diria o mineiro, você tem que comer às vezes tem que comer pelas beiradas, né, para não se queimar. E então, entendendo esse processo, né, acho que é fundamental você saber saber orar, a hora, o momento tem de você poder interferir. E poder agir, poder apresentar as coisas. E como o Sérgio também falou, acho que tem que ter propostas claras, concretas, e pensando na empresa, né, no fortalecimento da empresa. Com proposta de fortalecimento da empresa que certamente a gente vai conseguir também mais espaço. E juntamente com as parcerias com as entidades, né, com as representações, associações, a FAPER, sindicatos e outras entidades externas também à IPAG. Chapa 3. Volta um pouquinho aquele slide que a gente mostrou. A gente tem que sair dos planos infalíveis e entrar para alguma coisa mais planejada e mais, vamos dizer, mais a médio e longo prazo, né? Então, isso é uma questão. Por isso, essa nossa proposta, né, de uma transição compartilhada. E isso é o que nós vamos insistir bastante com isso, para que tenha uma continuidade, que o trabalho não fique, cada vez que entra um diretor, ele tem que começar tudo do zero de novo. Então, tem que haver uma transição, e já estão em andamento, foi colocado num dos slides, o Programa de Desenvolvimento Institucional e um projeto Atratividade e Desenvolvimento Organizacional, em parceria com as associações e com a FAPER. Já está em andamento. Isso tem que continuar. E tem que ser bastante discutido, né? Então, essa que é a nossa ideia, de fazer essa gestão, transição compartilhada e a comunicação. Mais uma vez, essa oportunidade de estar numa discussão dessa, eu acho que é riquíssima, tá? Só de nos lançarmos a candidatura, muitas ideias já começaram a surgir. Muitas pessoas já começaram a nos fazer sugestões interessantíssimas. Aqui no debate, a gente já começa a ver um pouco disso. Seja quem for a chapa que for adiante, com certeza vai aproveitar muito das ideias que estão sendo discutidas nesse momento. Esse momento é riquíssimo e a gente não pode perder de vista. E outra proposta que a gente tem para que haja uma continuidade é trazer para uma discussão, se formos eleitos, num primeiro momento, trazer os diretores que já passaram nesses 20 anos pela diretoria e pelo conselho, para conversar um pouquinho, para saber um pouco da experiência de cada um, para que não fique mais um processo truncado, e sim que daqui para frente sempre tenha um processo continuado, que não chegue do zero, tem que sempre ter uma continuação. E é essa que é a ideia que a gente tem, que a gente está trazendo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos para a última pergunta, porque nós já estamos bem adiantado o tempo. Nós estipulamos por volta de 1 hora de debates, então nós vamos para a última pergunta, se houver. Ninguém mais, porque daí nós vamos repetir com o Fabiano. Tá, então, uma boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, eu trabalho aqui na IPAGRE Ciram.
E já que está se falando de fortalecimento de pesquisa e extensão, eu queria saber especificamente, pela minha área de atuação, pesquisa. O que se pensa em termos de diretoria institucional para fortalecimento da pesquisa, já que nós estamos numa empresa que não tem uma linha própria de recursos para dar apoio àqueles projetos que, teoricamente, ela considera prioritários na empresa. Só fazer uma observação, quando se fala em valorização do profissional, não é só questão salarial, não é ascensão de cargos, mas é eu trabalhar numa empresa que considero trabalho importante, que tem clareza em projetos e linhas de ações, aquilo que é prioritário, e que também lute por recursos para não fazer o profissional ficar sempre com a bagagem ou com a obrigação de lutar por editais de pesquisa assim que eles aparecerem. Obrigada. Começamos com a chapa 3. Bom, essa também é bastante interessante a pergunta e é bastante complicada também. Nós estamos vivendo na pesquisa, eu como parte desse grupo de pesquisa, um momento bastante complicado, bastante difícil. A briga por editais é complicadíssima. A nossa concorrência com o pessoal das universidades é desleal. Tá? Então, mesmo os editais que estão disponíveis, nós estamos tendo bastante dificuldade. Tá? A intenção é, como plano, que a gente já começou a discutir alguma coisa, e a gente discute muito entre os colegas também, muitas outras ideias podem surgir no andamento. Mas é que se tenha a possibilidade de capacitação. A gente fala em capacitação contínua, não é só, muitas vezes o pessoal fala especialização, mestrado e doutorado. Vocês vão ver dentro da proposta que a gente tem por escrita, uma proposta que o grupo nosso vai fazer, de pelo menos iniciar uma discussão de que a EPAGRE entre também na área de ensino, para que a gente possa ter acesso ao portal da CAPES, para que a gente possa ter estudantes trabalhando junto com a gente, e que a gente consiga fortalecer de uma maneira que a gente possa, de alguma maneira, competir com a universidade, nesse sentido. Tá? Isso é uma situação que já acontece em diversas instituições, tanto no Brasil como fora do Brasil, de instituições similares à EPAGRE que entraram nessa linha. E muitas outras coisas a gente vai discutir. E, de novo, muitas das ideias que forem trazidas pelo pessoal vão ser trazidas para discussão e vão ser levadas nas discussões, nas reuniões de diretoria. No Conselho também se pretende colocar essas questões. E o fortalecimento também volta à questão do quadro, vou usar as palavras do Léo, quadro ideal. Tá? O que seria o quadro ideal de funcionários também na pesquisa, assim como para todas as outras áreas. Né? Muitas áreas foram desmanteladas, né? Áreas importantes, então vai de novo vir a questão do planejamento, a questão da comunicação, de novo. Mas, em linhas gerais, são essas ideias, mas a gente pode discutir mais para adiante também. Chapa 1. Bom, eu não tenho experiência na pesquisa, eu sempre fui extensionista, então me desculpe se eu falar alguma bobagem, né? A gente esteve discutindo ali em outro momento de que seria muito rico se nós tivéssemos oportunidade de nos encontrar, pesquisa e extensão, para dar oportunidade, primeiro, para a pesquisa mostrar aquilo que já tem de resultados, que tem de tecnologia, para que a gente possa levar essa informação para o agricultor, e, do outro lado, a gente subsidiar a pesquisa com relação àquilo que são as necessidades do agricultor, aquilo que são as necessidades do campo. Porque penso eu que seria muito interessante, mais fácil da gente dar crédito e visibilidade quando nós temos a identificação correta dos problemas do campo e a gente busca a solução para esses problemas, podendo gerar patentes, podendo gerar tecnologias com as quais talvez a gente consiga criar. Aí vem a minha parte de ignorância no assunto, eu não sei se a gente tem condições institucionais de criar esses tipos de mecanismos, de gerar rendimentos para a EPAGRE através das tecnologias que a gente produz. Parece-me que a Embrapa consegue alguma coisa, ou ela passa para a iniciativa privada, ou, enfim, tem maneiras da gente conseguir viabilizar com que essa pesquisa, além de solucionar um problema, possa produzir talvez algum recurso. E, quem sabe, dessa maneira, estando embasado, estando compartilhado com a extensão rural, fica mais fácil acessar as fontes de recurso que existem aí. Então, a gente tem uma visão, né, a gente,
está conversando a gente, o pessoal da extensão, nós gostaríamos de que esses momentos pudessem existir, em que a gente fizesse essas trocas de informação e, quem sabe, aí surgisse uma nova maneira também de estar desenvolvendo pesquisa. Sérgio. Eu vou ser rapidinho. A briga é trazer aquele recurso constitucional da pesquisa para dentro da empresa e que se crie critérios realmente para a distribuição desses recursos. Essa é a grande briga que a gente tem que perseguir, que já trazer, a IPAGRE tenha recursos próprios através da FAPESC, do Governo do Estado, e que se crie critérios realmente isonômicos para a distribuição, porque senão a gente sabe o que vai acontecer. Léo, por favor. Cristina, realmente a tua pergunta, nós discutimos bastante esse assunto ontem, e uma das questões é que a IPAGRE, principalmente a área de pesquisa, e na extensão também é bastante forte isso, mas na pesquisa mais, ela não pode sobreviver com editais, porque editais, para mim, tem dois grandes problemas, ou gargalos, vamos termo tal. Uma que é que a partir de edital você nem sempre faz o que precisa ser feito, né? Você vai caçar dinheiro para te ocupar, para você justificar o teu salário que está fazendo. E a outra é a questão do fluxo descontínuo de dinheiro. Você não sabe se o teu projeto vai ser aprovado, quando vai ser liberado e como é que vai ser. Então, nós temos que partir desse princípio, esse é o nosso entendimento. E eu acho que não é diferente da maioria da pesquisa, né? De componente de pesquisa na empresa. O que nós também nós temos que discutir aí junto com todo o grupo da pesquisa, e aí não só interno, mas externo, com outras fontes, porque eu acho que a pesquisa também não pode ficar isolada, a IPAGRE com ela só, né? Tem que buscar abrir mais com o Embrapa, com universidades, com outras formas, tem muito conhecimento fora e nós, infelizmente, somos bastante fechados, né? Momentos mais, outros bastante fechados mesmo. Então, tem que ser também criado esses mecanismos de abrir a pesquisa, de conseguir fazer parcerias para a pesquisa. E outro ponto que nós temos aí, junto de novo falo, das parcerias, e junto com as entidades, e junto assim, com o grupo da pesquisa, nós temos que mostrar o valor que a pesquisa, o que nós fizemos e o que faz. Só para, eu falo um exemplo assim, o PIB do Estado são 60 bilhões, a agricultura contribui com 30%. Desses 30%, quanto retorna para nós? Né? E, além disso, ainda o recurso FAPESC, por exemplo, nós temos que caçar editais junto com os outros. Então, nós defendemos, inclusive, uma linha contínua de fonte de recursos pela FAPESC. Ok, obrigado. Nós encerramos, então, o ciclo de perguntas. Só vou responder, houve alguns questionamentos, até pedido do Alexandre, da Comissão Eleitoral, que surgiram dúvidas, assim, com relação à votação em si. É só lembrar que a chapa, vamos dizer assim, existe a chapa de candidatos a diretor e a conselheiro. Elas são votadas separadamente. Então, eventualmente, pode acontecer de uma chapa ganhar para diretor e outra ganhar para conselheiro. Pode acontecer isso, tá? Só para que o pessoal ficou perguntando ali e tal, então só para deixar claro isso. Tá? Voto não é vinculado, isso. Então, gente, em nome da diretoria, né, em nome da comissão eleitoral, né, Alexandre, vocês querem falar alguma coisa? Está tranquilo? Então, em nome da comissão, a gente agradece a presença de todos. Eu acho que o debate foi muito importante. Então, muito obrigado a todos, em nome da diretoria. Ok? E obrigado pela presença de todos.